Eu quero começar esse vídeo pedindo desculpas pra Ana Flávia, porque era pra esse vídeo estar aqui no meu canal desde setembro do ano passado. Mas a primeira vez que eu gravei ele, o meu microfone, por alguma razão bizarra, pegou uma interferência que eu só percebi depois que eu já tinha terminado de gravar tudo e tava editando. E aí eu não consegui de jeito nenhum separar a minha voz, ficou o vídeo inteiro um rádio tocando por cima. Eu cheguei a mandar para alguns amigos que trabalham com esse tipo de edição, mandei para amigos que não trabalhavam com isso, mas que conheciam alguém que trabalhavam. E resumindo, não teve jeito. Eu tinha que regravar tudo e aí eu tava muito frustrada e eu meio que desisti, porque eu sou dessas. Eu tenho um problema gravíssimo de ser muito perfeccionista. E por ser muito perfeccionista, eu acabo me frustrando demais quando as coisas dão errado. E aí não é nem que eu simplesmente abandono, não é isso também. Porque na minha cabeça é difícil admitir que eu falhei, justamente porque eu não enxergo como uma falha, eu enxergo uma coisa que eu vou só adiando, tipo, tá, não deu certo agora, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Só que eu nunca faço. E às vezes eu até desconsidero que existem, tipo, prazos. Não tô falando assim, prazos pra entregar um trabalho, por exemplo, eu tô falando de prazos assim sociais, né, que as pessoas meio que esperam aquilo por um determinado período. E quando aquilo não vem, é a minha imagem que tá em jogo. E aí eu não fiz, não dei satisfação, não falei nada. Mas na minha cabeça está tudo bem. Enfim, coisas que eu preciso tratar. Voltando ao que importa, esse vídeo é um vídeo de unboxing. E pra minha sorte, como eu gravei a parte do unboxing com duas câmeras, que eu gravei com a minha câmera mesmo, que é a que eu uso pra gravar os vídeos do YouTube, e gravei com o celular pra pegar outro ângulo, eu consegui pelo menos essa parte manter a original, porque daí eu usei o áudio do celular e sincronizei com o vídeo e deu tudo certo, então as reações são originais. Vocês vão ver que eu até botei a mesma roupa só pra não ficar assim muito esquisito esse vídeo, mas o cabelo era outro, eu tava com outra cara. É outro vídeo. Eu reaproveitei essa parte do unboxing que eu consegui recuperar o áudio e tô regravando todo o resto. Porque agora eu tô mais calma, daí eu consegui reassistir o vídeo mesmo com a interferência, eu refiz o roteiro que eu queria falar, algumas coisas eu queria, né, aquele vídeo ele não era só um unboxing, esse vídeo, ele é também um desabafo, uma conversa sobre como eu me sinto em relação a ser escritora e ter leitores. É um assunto assim, é só um recorte a respeito disso, mas era uma coisa que eu tava com muita necessidade de falar na época e é uma mensagem que eu não quero deixar de passar só porque eu não tô mais naquele momento específico, sabe? Então eu achei que era um bom momento pra eu mexer com isso de novo, pra não reviver toda aquela frustração. Então eu reassisti o vídeo, refiz o roteiro e agora eu tô aqui. Enfim, vocês já me ouviram falando sobre o burnout 1 milhão de vezes, né? Em 2023 eu tive uma crise e foi um período bem complexo porque eu acabei passando 2024 inteiro só tentando me recuperar. Eu não imaginava que era assim que o burnout funcionava, mas aparentemente foi muito difícil. E a parte mais doida disso tudo é que eu tive burnout porque eu precisei abrir mão da escrita para dar mais atenção para os projetos que tinham mais chances de pagar as minhas contas naquela época, em 2023 no caso. Eu achei que eu tava fazendo o que eu tinha que fazer, eu tava abrindo mão da minha escrita para fazer dinheiro e aí eu fiquei doente. Fiquei tão sobrecarregada que fiquei doente e não consegui fazer mais nada. Mas aí com o tempo, né, eu fui me libertando um pouco da culpa de não estar fazendo nada e fui buscando um meio do caminho, né? E aí eu tentei me reconectar com as coisas que eu gostava para tentar ficar saudável de novo. E principalmente porque foi um período muito importante para mim em relação à minha carreira, de entender que eu realmente queria ser escritora. Eu não queria ser mentora de escrita, eu não queria ficar vendendo cursos, embora eu continue vendendo os meus infoprodutos e o curso de planejamento. Não era uma coisa que eu queria realmente priorizar. Eu não queria ser essa pessoa, eu não queria que esse fosse o meu trabalho principal e a escritora ficasse no plano secundário. Então foi um período que eu decidi que eu precisava voltar a escrever e eu precisava ter uma relação saudável com a escrita se eu quisesse fazer isso dar certo. Porque
a relação que eu tive com esse outro projeto foi muito tóxica e eu traumatizei. Basicamente, até hoje eu sou traumatizada. Eu vejo uma notificação do Escrevível e eu começo a ter crise de ansiedade. E eu acho que foi mais ou menos nessa época, assim, de abril, que eu comecei a escrever. Eu não contei pra ninguém, fui quietinha na minha. E comecei a escrever um livro novo, que era basicamente uma maneira de lidar com todas essas sensações, né? Essas emoções e sentimentos conflitantes que eu tive durante o burnout e principalmente pós-burnout, né? Assim, no momento de pensar, tipo, tá, eu já abri mão do outro projeto, por que eu não tô conseguindo escrever? Bom, porque eu ainda estava doente, mas enfim. Foi um processo de tentar entender o que eu tava vivendo, né? A própria trama do livro surgiu a partir desse momento da minha vida, né? Porque é um artista que não gosta de usar as redes sociais para divulgar o trabalho, mas quer viver da arte. E ele acaba se envolvendo com uma social media que trabalha, né, fazendo posts na internet enfim, criando conteúdo para criadores e tudo mais. E é como se eu colocasse, assim, essas duas partes de mim pra se resolver numa história. E daí... E aí o livro foi surgindo, só que eu não... Cara, foi bizarro, porque, assim, voltar a escrever, ter uma ideia, e por mais que eu estivesse escrevendo num ritmo relativamente bom, isso não me trouxe o alívio que eu achei que me traria. Na verdade, isso acabou me deixando muito mais insegura em relação à minha escrita. Eu nunca fui tão insegura assim quanto no ano passado, porque eu comecei a me questionar, assim, de tipo, tá, e se eu abro mão do escrevível pra voltar a escrever e a escrita também não dá certo como todas as outras coisas não deram antes? Como é que eu vou, sabe, me entregar pra isso e dedicar a isso e não ter nenhum retorno? Porque, na verdade, essa era a relação tóxica que eu tive com os meus projetos ao longo dos últimos 4, 5 anos, né? Essa coisa, assim, de trabalhar muito e não ter o retorno que eu esperava que eu fosse ter. E foi assustador pensar que talvez nenhum dos dois desse certo. E aí eu tava tipo, gente, eu tenho, né, 30 e vários anos. Eu preciso de um trabalho, eu preciso de um salário. E eu queria muito que isso desse certo. Eu comecei a sentir que talvez eu tivesse perdido alguma coisa a respeito da escrita, sabe? Que talvez o burnout tivesse tirado alguma coisa de mim, o jeito ou o timing, eu não sei. Foi uma coisa assim que me deixou muito aflita. E além de tudo, como eu tinha passado 2023 inteiro sem escrever nada, quando eu comecei a escrever essa história, que agora ela já foi publicada, é Um Amor Antissocial, eu senti muita dificuldade, como se eu tivesse enferrujada. Enferrujada mesmo, assim, de tipo, sabe, não saber mais digitar, não saber mais como que o pensamento deveria fluir. Uma coisa muito estranha, por mais que eu tivesse planejado a história e ela tivesse lá, eu acabei passando por um bloqueio que muitos escritores passam e que eu não tinha passado ainda. Que não é um bloqueio criativo, é um bloqueio que não tem a ver com a criatividade, é uma coisa mais de confiança, sabe? De tipo, sei lá, eu sentava e eu pensava, eu não sei como escrever isso, eu não sei se eu ainda consigo ser aquela escritora, sabe? E aí, quando eu comecei a escrever, eu acabava me comparando muito comigo mesma, porque em 2022, 2021, eu tinha um fluxo de escrita que era um negócio assim de doido, eu escrevia muito por dia, muitas palavras. E aí esse livro tava se arrastando e eu escrevia e eu pensava, tipo, gente, eu não escrevi nada e parece que não tem mais o que espremer pra sair, sabe? E foi desesperador e eu pensava, fudeu, eu não consigo mais ser escritora, não consigo mais, eu perdi minha chance, desperdicei. Só que daí lá no final do livro, eu escrevi uma frase que eu juro por Deus, naquela hora, a ficha caiu. A chave virou, deu um clique, chame do que quiser. Naquele momento eu olhei para aquela frase e eu falei, tá, eu ainda tô aqui. Aquela Coral Reis escritora ainda tá aqui. Ela ainda sabe escrever um livro. Não tá sendo fácil, mas eu vou recuperar ela. Eu vou trazer ela de volta inteira e nós vamos chegar lá. Em algum lugar a gente vai chegar. E aí foi o momento que eu me senti um pouco mais
confiante, um pouco mais corajosa, contei para algumas amigas que eu tava escrevendo, contei para elas a história, né, pedi para elas betarem, e aí eu meio que ressurgi mesmo, assim, do tipo, uma esperança renovada, sabe? Já não tava mais tão preocupada assim. Ainda tava, mas assim, me deu aquele gás, assim, do tipo, tá, eu me enxergo nisso aqui. Eu ainda tô aqui e eu vou fazer isso funcionar de alguma forma. E eu acho importante dizer, assim, que por mais que eu tenha tido essa virada de chave, não foi um negócio, assim, que revolucionou a minha rotina naquele ponto. Eu continuei tendo dificuldade de escrever, eu terminei de escrever o livro, assim, ainda com muito esforço para conseguir render o número de palavras e tudo mais. Eu ainda tive, assim, sabe, essa trava, não foi uma coisa assim que, ai, simplesmente saiu do meu caminho, pronto, tá tudo resolvido. Não, foi só um lapso que aconteceu, assim, de tipo, você não vai desistir, você ainda tá aí, você tá fazendo um bom trabalho, você tá dando o melhor que você pode. E aí eu, né, me esforcei pra continuar, eu me apeguei a isso pra continuar escrevendo até acabar a história. Foi só uma coisa, assim, que me ajudou a perceber que eu não tava tão perdida, assim, né, em relação à minha carreira, em relação ao meu emocional, né, eu tava me encontrando, eu tava finalmente me encontrando. Só que o problema é que ao mesmo tempo que eu começo a me encontrar nessa jornada, eu também começo a me questionar, porque quem me conhece há mais tempo já sabe que o meu calcanhar de Aquiles é o marketing. Eu gosto de pensar diferente, eu já reclamei muito de como que tá o modelo de marketing literário, que eu não concordo, mas aí eu vejo o resultado que as autoras fazem, e daí eu quero aqueles resultados. E sempre foi muito difícil pra mim, assim, conseguir abraçar isso de vez e falar, não, eu vou fazer o que tem que fazer. Porque eu ainda levo a escrita como arte. Eu entendo que o livro é um produto, eu entendo que para vender tem que fazer marketing de venda, mas ao mesmo tempo eu continuo acreditando que existe um caminho alternativo que não é tão agressivo, que não tem um marketing tão agressivo, mas as redes sociais meio que acabam manipulando a gente pra gente ir no que tá na moda, pra gente ir no que funciona, no que todo mundo tá fazendo, só que, enfim, isso também é uma coisa que me deixava muito insegura. Então tá, eu consegui terminar de escrever o livro, mas daí tinha que vender o livro, lançar e vender. Então, definitivamente, os meus problemas não estavam resolvidos. E naquele ponto, eu sabia que eu estava muito fragilizada ainda do burnout pra me jogar de cabeça numa coisa que eu sabia que ia me fazer mal, que seria seguir esse marketing padrão que todo mundo faz. E aí eu fiz uma coisa que eu não recomendo pra ninguém. Eu não fiz lançamento. Eu não fiz lançamento, mas porque naquele momento eu entendi uma coisa que era principal pra mim, pra eu continuar insistindo na minha carreira de escritora. Eu posso não ser boa em vender 1000 livros para 1000 pessoas diferentes, mas eu sou muito boa em vender 30 livros para as mesmas 10 pessoas. Cada uma delas vai comprar 30 livros meus. Porque eu sou muito boa em criar comunidade. Eu sou muito boa com as minhas leitoras, em ter um grupo, em fazer leitura coletiva com elas de outros livros, em conversar sobre coisas que às vezes vão além desse ambiente literário, digamos assim. A gente conversa sobre maternidade, a gente conversa sobre vida adulta, tipo, ter que trabalhar, ter que estudar, ter que fazer isso e aquilo. A gente tem realmente um lugar seguro. E pra mim, isso é muito importante. Isso foi uma coisa que eu, inclusive, estudei num dos melhores cursos de marketing literário que eu fiz. Que era justamente, tipo, crie a sua comunidade, venda livro pros seus leitores. Tenha leitores fiéis para quem você pode vender todos os livros que você for escrever. É um marketing mais lento. Eu acho que o problema é esse. Ele é mais lento porque você se conectar com as pessoas demanda que você não só tenha tempo de criar conteúdo de 5, 7, 12 segundos, mas que você tenha tempo de se dar para essas pessoas, de se expor, de realmente mexer nessa parte que é muito pessoal. Eu não digo pessoal no sentido de vida íntima, mas eu digo no sentido de você realmente jogar na mesa não só os tropos do seu livro e tudo o que a pessoa vai encontrar naquela história de maneira distante, né? Se distanciando da obra.
Na verdade, a gente consegue vender muito melhor quando a gente mostra para as pessoas quais partes de nós estão ali naquela obra. Porque é com isso que as pessoas se identificam, é com isso que elas se conectam. Mas naquele momento eu reconheci que eu não precisava ir a nenhum lugar. Eu estava num lugar que era muito propício para eu me recuperar, que era o meu grupo de leitoras. Eu até hoje fico agradecendo elas lá, porque elas são muito importantes para mim. E esse livro foi um livro que eu lancei para elas. Eu não lancei para o mercado e eu não lancei nem para mim mesma. Porque, por exemplo, Mariposas ao Redor do Sol é um livro que eu escrevi para mim. E eu lancei sabendo que ia ser muito difícil fazer ele vender muito, porque ele é um livro que ele é grande, ele foi escrito e estruturado pensando em botar uma coisa minha para fora, transformar aquilo em arte. E eu sei que ele é tão pessoal que não é qualquer pessoa que vai se identificar com ele. Embora muitas pessoas se identifiquem, porque infelizmente eu falo de depressão e ansiedade e, querendo ou não, quem que não tem depressão ou ansiedade hoje em dia na nossa sociedade? Mas enfim, o ponto é, um amor antissocial, eu entendi que eu tinha que lançar para as minhas leitoras que estavam lá, que mesmo depois de eu passar praticamente 1 ano e meio sem escrever nada, não me abandonaram. Então era pra elas que aquele livro ia pro mundo, sabe? E era pra elas. Então eu não fiz lançamento. Eu postei, se eu não me engano, 3 posts, porque eu tinha feito um calendário, eu tinha me planejado inteira. E aí eu postei 3 posts no meu feed do Instagram e eu decidi que eu não ia postar mais. Eu falei, não é isso que eu quero fazer. Não é pra isso que eu tô voltando agora, nesse momento. Não é disso que eu preciso pra continuar. Então eu basicamente conversei com as minhas leitoras, expliquei pra elas, falei, ó, vai sair livro novo e tudo mais. E eu botei o livro no mundo e falei, tá aqui o link, pode ler. E foi basicamente isso. Eu lancei ele no dia do meu aniversário, eu não tinha avisado pra ninguém quando que ia ser a data, eu não tinha feito nada demais, tinha aqueles 3 posts esquecidos lá, e foi isso. E eu lancei e eu mandei um texto na newsletter avisando, e eu mandei o link no grupo do WhatsApp das minhas leitoras, e eu disse, é isso. Lancei um livro, vocês podem ler. E todas as minhas leitoras que estavam no grupo imediatamente baixaram o livro e começaram a ler. Sabe? Você entende que todo o marketing que eu construí foi basicamente para não precisar mais ter marketing? Não é doido isso, gente? Claro, assim, não que agora eu não preciso mais fazer marketing. Não, não é isso. Até porque o meu grupo é um grupo pequeno, então, né, não é assim como se elas sozinhas me sustentassem. Não é isso. Mas você entende a força que a conexão tem quando você realmente tem leitores fiéis? Eu não precisei fazer um lançamento para ter gente me lendo. Não vou dizer assim, foi um lançamento de sucesso. Não, claro que não. Né? Existe toda uma estratégia, eu não vou ignorar, eu não vou dizer que só porque eu não gosto do marketing eu não vou mais fazer ele. Não, eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de falar sobre os meus livros, eu gosto de fazer design de post, eu gosto de tudo isso. Então, sim, nos outros eu vou fazer, tanto que eu lancei um depois desse e fiz. Mas a questão é, naquele momento, eu só joguei ele no mundo. E aí que eu quero chegar, e aí que a gente vai entrar nesse unboxing propriamente dito, porque com esse livro, que eu taquei o foda-se e larguei ele lá meio que de qualquer jeito, aconteceu uma parada que eu não tava prevendo que fosse acontecer, e foi um negócio assim que me deixou meio, sei lá, foi um soco na minha cara, tá? Foi um soco na minha cara assim que me mostrou que eu tava reclamando de barriga cheia. Pode parecer bobeira, pode parecer pouco para algumas pessoas, mas eu ganhei 2 fanarts. E isso mudou a minha relação com a minha profissão. Mudou a maneira que eu estava me enxergando enquanto escritora. Mudou, revolucionou. Porque são ilustrações lindas e começou justamente porque a Ana Flávia contou que estava fazendo ilustração de um amor antissocial. E eu fiquei não pode ser. Um livro que, eu divulguei muito pouco, porque apesar de não ter feito todo esse lançamento, eu continuei divulgando ele, falando sobre ele, publicando trechos e tudo mais. Mas não teve aquele, movimento de, nossa, vou divulgar muito esse livro. Eu tenho livros que eu divulgo bem mais, eu tenho livros que vendem bem mais, enfim. E a Ana Flávia, pra quem não conhece, ela é uma ilustradora muito talentosa. A agenda dela desse ano tá inteira já preenchida com encomendas. Ela faz artes maravilhosas
Meu sonho é conseguir encomendar uma arte com ela, mas a questão é, essa pessoa que é extremamente ocupada, que vive de fazer ilustrações para autoras, em algum momento leu o meu livro, teve tempo para ler o meu livro, e teve tempo, dedicou um momento da rotina dela, que não deve ser fácil, para fazer um desenho de livre e espontânea vontade. Um desenho porque ela gostou tanto da história que aquilo precisou virar algo mais. Vocês lembram que tem um vídeo meu aqui no canal, surtando com nós dois sozinhos no éter? Que eu falo que eu quero comprar uma tela e pintar? Sabe assim, esse tipo de sensação que o livro deixa em você? E a Ana Flávia fez isso. E não era a primeira vez que eu ganhava uma fanart, porque a Clarice também já tinha feito. Mas naquele momento, sabe, que eu tava ali nessa descoberta, né, do meu público, do meu nicho, do meu grupo, de entender pra quem que eu tava escrevendo, de respeitar os meus momentos. Naquele ponto, as fanarts me derrubaram, assim. Nossa, eu chorei muito quando eu vi. E foi aquela coisa assim do tipo, cara, eu não preciso ir tão longe assim pra conseguir resultados extraordinários. Eu não preciso estar o tempo inteiro no ranking da Amazon, entendeu? Pra conseguir tanto pagar minhas contas, porque eu gosto de falar isso. Às vezes as pessoas não têm dimensão, mas você não precisa estar no ranking da Amazon pra receber um bom dinheiro, tá? Eu acho que todo esse caminho que eu trilhei em 2024 foi pra chegar aqui, agora. Em abril de 2025, eu posso dizer que eu estou vivendo da escrita. Eu finalmente entendi o que eu precisava fazer, eu finalmente aceitei os meus processos, eu não estou mais me cobrando tanto, eu estou respeitando o meu ritmo e eu finalmente estou vivendo da escrita. Já cheguei a fazer mais dinheiro agora com a escrita do que com o escrevível. E antes era o contrário. Antes, todo mês, quem pagava as minhas contas era o escrevível e a escrita era uma renda complementar. E agora esse cenário inverteu. E pra mim, assim, eu acho que é muito maluco pensar, porque antes desse vídeo eu sempre falava, nossa, parece que tudo desandou quando eu decidi criar um perfil novo de escritora pra falar, né, de livros da maneira que todas as outras autoras falam. E eu acho que realmente foi isso, porque quando eu lancei um amor antissocial desse jeito, assim, meio, ai, toma aqui, só leia e tá tudo bem, eu meio que me reencontrei nesse caminho. E aí eu comecei a falar muito mais sobre o meu burnout, eu comecei a me expor mais, a me conectar mais com as pessoas, eu comecei a mostrar outras coisas da minha rotina, meio que no começo era pra, tipo, justificar, sabe? Tipo, olha tudo que eu tenho que fazer, não é à toa que eu tive burnout. E ao mesmo tempo pra, tipo, ó, se você também tá passando por isso, sabe? Você não tá sozinha, vamos desacelerar juntas. E comecei a entrar mais nesse caminho, né? Que é um caminho muito mais afetuoso, assim, né? E aí eu cheguei onde eu queria chegar. Cara, a vida é muito doida. Eu sei que, além de tudo isso, assim, né, a fanart também me deu uma outra perspectiva a respeito do que eu tava produzindo. Porque quando eu vi a arte dela ali no Instagram, eu mandei mensagem pra ela e eu falei, cara, manda imprimir, envia pra mim, eu pago todos os custos, mas eu preciso dessas ilustrações na minha mão. Eu preciso pegar nelas. E aí eu até escrevi um texto depois disso pra newsletter também. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Mas eu escrevi um texto tendo esse insight, assim, de tipo, cara, as coisas estão ficando etéreas. Agora é tudo digital. E aí eu me dei conta de que talvez o meu maior problema em relação às coisas que eu produzo é que é tudo no digital. Os meus livros são digitais, só a Biteback que tem a versão física. Embora eu pretenda fazer físico de todos, é um trabalho que demanda bastante investimento de tempo e dinheiro. Então é uma coisa que eu tô segurando por enquanto, mas eu pretendo fazer. Então, assim, tudo que eu produzi até agora, todo o marketing, toda a divulgação, todo o próprio produto, tá ali no computador. Então eu sinto que eu trabalho, e eu não vejo o que eu fiz de verdade, porque eu não pego naquilo. Existe uma película me separando das coisas que eu faço. E eu percebi isso quando eu vi as fanarts da Ana. Falei, cara, eu não quero só botar de papel de parede no meu celular.
Eu quero, sabe, que seja uma coisa real, uma coisa palpável. E isso me ajudou a ter mais empatia pelo que eu tava produzindo. E falar, cara, às vezes você acha que você não tá produzindo tanto porque você não consegue pegar o que você tá produzindo. Mas aí eu fui, né, entendendo que por mais que eu não conseguisse pegar, eu tava produzindo pra caralho. E eu definitivamente tava produzindo mais do que eu dava conta. Então isso me ajudou a respeitar o meu ritmo. E, cara, foi a mudança que eu precisava em 2024. Então, obrigada, Ana Flávia, se você tá vendo esse vídeo. Quero que você saiba que você foi muito responsável por uma das mudanças mais significativas, né, em relação a mim mesma e a minha carreira, né, a maneira que eu decidi levar isso adiante. Obrigada, Clarice. Eu quero pedir também desculpas pra você, porque você também já tinha tentado fazer isso comigo. Você tem 2 fanarts muito lindas de mariposas ao redor do sol. Eu, inclusive, encomendei com você especificamente uma arte pra um amor antissocial. E eu acho que eu não consegui expressar o suficiente também o quanto que você também tem responsabilidade nisso. Porque foi um momento assim que eu falei, cara, isso já aconteceu antes. E essa coisa continua acontecendo, sabe? Foi uma coisa assim que fez eu perceber que eu estava sendo negligente. Eu estava sendo negligente em não dar o devido valor para as coisas que estavam acontecendo comigo. E talvez isso estivesse me segurando no lugar. Então agora eu vou deixar vocês com a minha reação ao unboxing. Vocês vão poder finalmente ver como é que tudo ficou. Eu vou usar esse trecho do unboxing agora e depois eu vou gravar uma finalização para esse vídeo. Ai, gente, vocês não têm noção. O dia que ela postou a primeira fanart, eu tava super pra baixo. Nossa, eu tava tão deprimida que eu não quis nem... Eu não tava nem olhando as redes sociais, eu não tava olhando os grupos. Eu tinha visto, assim, que tinha um monte de grupo que tava me marcando. E aí eu tava... não tava querendo falar com ninguém, sabe? E aí eu abri um dos grupos um tempão depois, assim, e tinha um monte de marcação, tipo, todo mundo me marcando. E eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu? E aí era todo mundo, acorda, não sei o quê. Alguém liga pra um mototáxi, um carro de som, alguém vai lá bater no apartamento da Coral, vai acordar ela. E eu tava tipo... gente, o que aconteceu? E aí eu fui ver, era o link do Instagram. Aí eu abri o link e era do perfil da Ana Flávia com uma fanart de mariposa ao redor do sol. E eu não me aguentei. Eu comecei a chorar um monte. Eu comecei a chorar um monte mesmo. Eu tava tipo, gente, eu não acredito que isso tá acontecendo. Na mesma hora eu tirei um print e botei no papel de parede do meu celular. E eu não conseguia fazer mais nada. Eu nunca vou esquecer porque foi no dia da festa de aniversário da minha filha mais velha. E na festa, toda vez que eu pegava o celular pra ver alguma notificação, alguma coisa assim, eu ficava olhando pro papel de parede e esquecia o que eu ia fazer. Tipo, eu meio que ignorava. Eu ficava lá, namorava o papel de parede e bloqueava o celular de novo. Mostrei pra todo mundo, os convidados chegavam, vocês viram que eu ganhei uma fanart? Juro, gente, mexeu com a química do meu cérebro. Nossa, eu não tô conseguindo abrir, gente, peraí. Será que eu tô abrindo do lado certo? Nada errado do lado certo? Talvez, né? Estamos chegando lá. Ai, olha o barulho que fez. O que eu faço? Eu tô com medo de abrir. Ai, meu Deus. Tô com... ai! Já tô... ah, não! Ai, meu Deus do céu! Ela fez a mão! Eu vou chorar muito! Ai, gente! Olha aqui o meu casal! Ai, juro por Deus! Ela desenhou a mão, gente. Olha o capricho, olha o cuidado, sabe? Meu Deus do céu. É isso que eu tô falando, sabe? Às vezes eu não ganho dinheiro. Isso aqui não tem dinheiro que pague. Ai, ela fez
Gente, é uma carta à mão que eu vou emoldurar. Olha isso aqui. Ai. Eu não sei se eu leio em voz alta. Ai, cara, que carinho. Não vou ler, vou chorar. Ai, que linda. Eu realmente vou comprar um... Eu vou comprar molduras depois pra colocar tudo isso. E eu vou colocar no... confetes. Meu Deus do céu, eu vou guardar esses confetes, meus filhos vão surtar depois. Eu vou colocar as ilustrações e a cartinha numa moldura, de verdade. Ai, cara, que... Eu não sei, o que eu faço com isso aqui? Eu vou moldurar também, claro, sim, mas tipo, que medo, sabe? Que medo de estragar sem querer. Ela é a mão, ela fez, sabe, na mão. Ai, meu Deus, coisa mais linda. Eu não quero chorar porque eu quero enxergar as coisas que eu tô fazendo, que eu tô mexendo. Olha isso, eu já tô assim, sabe? Não sei nem abrir isso aqui. Aqui, achei. Parece assim, eu tô sentindo que eu devia estar de luva, talvez, pra manusear essas coisas. Eu tô morrendo de medo de estragar alguma coisa sem querer. De verdade. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu comecei. Ai. Foi uma coincidência. Eu realmente comecei pela de mariposas. Eu amei a ilustração que ela fez. Um amor antissocial. Mas é que mariposas... Vocês sabem que mariposas ao redor do sol é o meu bebê. É o meu xodó, é o meu livro preferido. Esse livro significa muito pra mim. Ele é um livro que sempre que as pessoas gostam, eu me sinto acolhida junto por tabela, porque é um livro que fala sobre acolhimento, é um livro, né, que realmente mexe com essa coisa, assim, de você se sentir um fardo. Então toda vez que as pessoas acolhem o Caio e a Lola como se eles não fossem um fardo, eu sinto que eu também não sou. Então é um livro assim que mexe demais comigo, as pessoas favoritarem, as pessoas gostarem. Eu tô tão ansiosa que eu não quero abrir. Eu talvez esteja tão ansiosa que em vez de trabalhar eu acabe saindo hoje mesmo pra comprar moldura, pra colocar eles e já pendurar aqui no meu escritório. Eu vou mostrar pra vocês e aí, meu Deus do céu. Ai, eu tô fazendo... Ai! Gente, não. Ana Flávia, você não existe. Ela fez um marcador de páginas. A mão também. Olha isso. Olha isso. Ai, gente. Eles olhando um pro outro no sol e as mariposinhas em volta do sol. Ai. Eles são tão lindos. Ai, eu fiquei muito feliz, de verdade, de ver que ela assinou aqui embaixo, pequenininho, porque, nossa, isso aqui... Eu não sei como explicar pra vocês. Quando eu vi essa ilustração e eu vi o olhar deles um pro outro, na hora eu falei, mais do que a aparência. A aparência tá perfeita, impecável, irretocável. Mas esse olhar deles um pro outro, eu olhei e imediatamente pensei, eu falei, cara, não teria como qualquer outra pessoa que eu tivesse contratado, por exemplo, ter captado tão bem o olhar deles, que nem a Ana Flávia fez.
mesmo se eu tivesse contratado ela sem ela ler o livro, eu acho que ela não teria feito um trabalho tão, sabe, alma. Tipo, tem alma. Fora que os detalhes impecáveis, gente. Eu não sei. Eu não sei. O brinco dela, o brilho, o olho, tudo. Sério, gente. E agora eu vou até... Ah, não vou mostrar porque o celular tá gravando, eu tô fazendo um take de cima aqui. Eu ia mostrar que o livro tá no meu... que a fanart tá no meu papel de parede. Mas sério, quando eu olhei assim, eu falei, cara, esse olhar é absolutamente tudo. Esse olhar é exatamente o que traduz o Caio e a Lola, sabe? Tipo... Ai, tá muito lindo, tá muito lindo. Ai, eu preciso pendurar ele. Eu preciso. Eu preciso. É minha meta do final de semana. Se eu não sair hoje, eu vou sair amanhã de manhã pra comprar as molduras, pra pendurar tudo isso. Ai, tem mais um ainda. Vocês acreditam que tem mais um ainda? Que doideira, gente. E a outra foi justamente de Um Amor Antissocial, que foi esse último livro que eu publiquei, que eu não fiz divulgação direito, não fiz nem lançamento. E foi um livro que eu tava muito insegura, né? E foi muito engraçado, assim, porque muitas pessoas que leram os dois estão falando que Um Amor Antissocial parece muito com Mariposas, só que é um livro mais curto, é um livro um pouco mais dinâmico, assim, mais rápido de ler. E elas, inclusive, queriam que tivesse o mesmo tamanho de Mariposas. E eu fiquei muito feliz, porque era o meu objetivo. O meu objetivo era escrever mais livros como Mariposas ao Redor do Sol. E saber que eu alcancei isso com um livro que eu estava extremamente insegura e que eu estava com muito medo, que eu estava, inclusive, achando que eu tinha perdido toda a minha capacidade. Assim, é muito forte que isso tenha acontecido, assim, sabe? Foi algo que mexeu muito comigo. E também tem... Quando eu vi, eu também fiquei muito emocionada. Eu vou explicar pra vocês. Ai, eu tô me sentindo uma adolescente. Ai, meu Deus do céu. Ai, que fofura. Ai, gente. Eles são demais. Ai. Isso foi uma coisa que eu falei. Eu falei com as minhas leitoras. Eu falei, cara, quem leu esse livro vai entender exatamente o que eu quis dizer em relação a essa coisa que às vezes um trabalho não entrega, né, assim, e não é por falta de capacidade do ilustrador, mas é por justamente não ter profundidade, não ter uma conexão profunda com a obra com a qual ele tá trabalhando. E nessa coisa assim da fanart é uma coisa, né, que você fica tão obcecado que... Eu sei porque... Vocês lembram que quando eu li... Vocês lembram que quando eu li Nós Dois Sozinhos no Éter, eu também tava na pira, assim, tipo, eu queria comprar um quadro e pintar o quadro, eu queria, sabe? E eu acho que muitas pessoas têm isso, assim, de tipo, uma história toca tanto você que você quer mais dela, você quer produzir mais dela. E pra mim, pelo menos, isso é o que uma fanart representa. Então, ver isso aqui, assim, ó. Eu falei pras minhas leitoras, quem leu esse livro e vê essa ilustração aqui, tipo, não é nenhuma cena específica, o livro não é nada. Mas você sabe. Quando você olha, você simplesmente sabe. Você sabe o que ela representa. Não é assim, tipo, reconheci a cena. Não, é reconhecer o sentimento. Cara, esse abraço do Sebastian na Anastácia, vocês não têm noção. É um livro que fala sobre confiança, é um livro que fala sobre ciclos abusivos. É um livro, assim, que trabalha muito essa coisa de um amor novo e saudável, um amor
que é um amor de verdade e não aquele amor disfarçado de abuso e tudo mais. E você olha e você sabe isso. Quem leu, olha e sabe. Quem leu, olha e sabe. E é uma coisa assim que quando eu bati o olho, ela tá protegida no abraço dele. E em nenhum lugar eu descrevi isso com essas palavras. Mas quando eu bati o olho nessa ilustração, foi o que eu senti, foi o que eu percebi. Eu não sei explicar. Mas foi uma coisa assim, meio que imediata, do tipo, são eles, sim, e representa eles muito, esse abraço. O spoiler é que eu não saí naquele final de semana pra comprar as molduras e, na verdade, eu não comprei as molduras por muito tempo depois que eu gravei esse vídeo. E depois que eu comprei as molduras, eu não abri elas. Mas tudo bem, porque a gente vai fazer isso agora. Aqui, juntos, mais uma vez. Eu vou finalmente emoldurar essas ilustrações maravilhosas, que só pra constar, elas voltaram a ficar protegidinhas, né? Eu deixei elas guardadinhas até chegar nesse momento. Eu só não vou registrar o momento de prender elas na parede, porque isso vai demandar uma logística de câmera e tudo mais, que eu estou com muita preguiça. Então eu prefiro não colocar mais um obstáculo nessa tarefa. Ai, meu Deus, vai ficar tão lindo. Não contei pro meu filho que eu usei isso aqui pra limpar o negócio. Ai, ai. Dia de mãe é assim, gente. Que beijinhos. Ai, eu tô maluca. Meu Deus. Sabe qual que é a única vantagem de ser essa pessoa toda atrapalhada com prazos? É que eu tô revivendo a emoção tudo de novo. Nossa, cara, é muito gostoso. Ai, droga, peraí. Ai, gente, falta. Ai, olha isso. Ai, que coisa mais linda. Nossa, vai ficar maravilhoso, vai ficar perfeito. Vamos pro próximo. Au! Bom demais, gente. Bom demais. Bom demais ser escritora, viu? Nunca reclamei. Olha isso, cara. Ah! Nossa, que coisa mais maravilhosa. É isso. Agora eu oficialmente vou trabalhar todos os dias olhando para esse lembrete mais do que gráfico, mais do que visual, de que se a gente tiver calma, se a gente tiver paciência, se a gente se respeitar o nosso tempo, a gente chega assim aonde a gente quer chegar. A gente só tem que aceitar que não dá pra ser tudo do nosso jeito e aceitar que às vezes demora mesmo, mas que vem. A gente colhe o que a gente planta.